Olha, gente, hoje eu quero falar sobre o exame da OAB, primeira e segunda fase. E eu quero fazer críticas e sugestões e quero me solidarizar com os milhares de candidatos e candidatas, bacharéis, que não conseguem passar nesse exame. E algumas centenas dos que passam têm subtraído a sua nota. Bom, foi trocado aí a direção, da Ordem dos Advogados do Brasil. Felipe Santa Cruz deixou o cargo, mas uma pena, Santa Cruz, que você não fez aquilo que nós esperávamos durante a sua gestão, sendo você um democrata. É uma pena que você terminou o seu mandato ainda permitindo que essa importantíssima instituição que você presidiu continuasse adotando o critério da meritocracia para selecionar quem pode exercer a profissão de advogada ou não. Isso não é direito, isso não é justo num país de herança escravocrata, ainda com práticas escravocratas, utilizar o conceito da meritocracia, ou seja, tratar diferentes como se fossem iguais. E por que eu digo isso? Eu tenho observado com um olhar muito apurado os últimos exames da ordem. E eu tenho muita certeza que a crítica que eu estou fazendo aqui não é leviana, porque eu tenho familiares, tenho família, tenho amigos, tenho conhecido filhos de amigos, e a gente começou a analisar. Primeiro, que eu quero deixar aqui bem pontuado que eu não me somo àqueles que são contrários à aferição para o exercício da profissão. Não é disso que se trata a crítica que eu vou colocar aqui, mas é a questão da injustiça, da falta de transparência dos critérios e da correção das provas. Na primeira fase, tudo bem, porque como são questões de múltiplas escolhas, é garantida ao candidato aferir. E mesmo na primeira fase, os últimos exames têm demonstrado o quanto as questões formuladas pela FGV, elas carecem de um olhar, de uma compreensão mais global para quem tem o direito de exercer a função ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? A OAB deixou e continua deixando correr solto a proliferação dos cursos de direito. Não cobra do MEC a fiscalização das disciplinas, dos conteúdos, e depois, quando vai aferir quem pode ou não exercer a função de advogado ou advogada, a régua da aferição é a régua elaborada pela FGV, que a gente sabe quem faz FGV nesse país, não é? A branquitude também se faz presente nesses espaços. E aí, essa posição da Ordem dos Advogados do Brasil permitindo isso, faz com que se distancie cada vez mais o sonho de milhares de jovens que frustram, milhares de familiares, amigos, enfim, que sofrem junto, pessoas adoecem, ficam desesperançadas, fazem um curso por 5 anos, depois alimentam a indústria dos cursinhos, a indústria das inscrições, a indústria dos recursos,
e é claro que uma grande maioria termina não atingindo. É antidemocrático. Você não pode concordar que corra solto os cursos de direito sem uma exigência na questão do conteúdo linear e depois exigir aferição numa prova, aliás, na maioria das vezes muito mal formulada, e eu digo isso com propriedade porque eu tenho acompanhado. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu não estou sendo leviana na crítica. A primeira prova que ocorreu depois daquele 1 ano sem ter devido à questão do Covid, a FGV anulou na primeira fase 5 questões das 7 pedidas. 5 questões. O fato de ter anulado 5 questões levou, sem sombra de dúvidas, milhares a equívocos. Tal a perversidade do conteúdo, da formulação da questão, que não objetiva, ao meu ver, aferir, mas sim excluir, eliminar, né? É essa lógica que está posta na nossa análise. Portanto, eu quero me somar àqueles todos que acham que é desnecessário, enquanto não houver mecanismos aferitórios na segunda fase que garanta a transparência na correção, que não se tenha a segunda fase para que milhares de sonhos, de esperanças não se frustrem, não desistam de serem operadores do direito nesse país. E mais, alguns continuam operando direito, mas como não tem a vermelhinha da ordem, trabalha praticamente de graça, porque executa o trabalho e não assina, devido a não ter a carteira. Então é um absurdo. E aí eu quero colocar o porquê desse questionamento. O exame da segunda fase da ordem, ele é questões dissertativas, né? Tanto a peça como as 5 questões. E nós não temos a garantia de que as pessoas que fazem as correções leram, porque é dissertativo, a peça e as 5 questões. Tudo leva a crer que, porque nós não temos os critérios, e aí é um direito da sociedade saber, é um direito dos candidatos saberem, é um direito dos familiares saberem, é transparência que a gente quer, a gente gostaria que a Ordem dos Advogados do Brasil colocasse, olha, foram tantas provas dissertativas, essa última do exame de dezembro, que saiu o resultado no dia 12, foram aprovados dos 145 mil candidatos, 85 mil candidatos e 85 mil provas dissertativas para serem corrigidas no Brasil todo. O que a gente gostaria de saber para retirar a crítica? Qual é a formação dos profissionais que fizeram essa correção? Quantas provas cada um corrigiu? Qual é o tempo de correção? Qual é a régua? É isso que nenhum candidato, nenhum familiar tem. Porque, olha, vamos combinar, se é verdade, eu acredito que é importante aferir, né, para habilitar o candidato, o bacharel, né, poder ter a vermelhinha, que sem ela não se advoga, dá para aferir a questão prática com questões muito bem elaboradas, sem a intencionalidade de eliminar e excluir, e sim aferir a competência em questões de múltipla escolha. E aí eu queria sugerir à OAB, ao invés de promover essa tortura, porque
o exame da segunda fase é tortura. Eu ouço muita gente falar isso, família passa por isso, eu passei por isso várias vezes, e não se tem transparência de como é aferido. Olha, de quando terminou o exame até a promulgação do resultado parcial no último dia 12 de janeiro, menos de 30 dias, 85 mil provas dissertativas. Quais foram os critérios? Qual foi a metodologia? Quem conferiu essas provas? Quem leu todas essas provas? E por que eu estou insistindo nisso? Eu não posso afirmar. Mas como a gente não tem essa transparência, eu mandei e-mail para a presidente da OAB do meu estado, São Paulo, não tive resposta. Mandei para o então presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, não retornar e-mail, que a gente queria saber os critérios. Então, esse vídeo é porque nós não obtivemos resposta. Então, nós temos caso de centenas ou milhares de jovens familiares em depressão, que não conseguem emprego, que continuam trabalhando, fazendo o trabalho de advogado, mas como não assinam, não recebem por isso. Então, é um absurdo. Então, eu quero conclamar aqui a todos e a todas e todos aqueles que concordam com isso, que a gente possa fazer um movimento para sensibilizar a Ordem dos Advogados do Brasil, que enquanto eles não garantirem mecanismos que aperfeiçoem a metodologia de aplicação da prova dissertativa da segunda, mecanismos transparentes que garanta ao candidato que realmente a prova dele foi corrigida, lida, interpretada por pessoas que dominam os conteúdos, a questão do direito, que se suspenda, que aumente de 80 para 100 as questões e faça uma prova só. Aqui eu já quero externar o quão a gente considera absurda a intencionalidade daqueles que defendem até uma terceira fase. Lembrando, eu não sou contra, eu não faço coro com aqueles negacionistas que querem, aliás, o fim da ordem, que querem o fim das provas. Muito pelo contrário, eu acho que é salutar para o exercício da profissão, mas também tem que ser precedido de uma fiscalização mais rigorosa nos cursos de direito. Não dá para você ter ilhas de excelência, onde os alunos têm os conteúdos que depois são exigido a aferição nos exames da ordem, para milhares que nem viu, nem por falta de fiscalização. E é óbvio que eu sei que quem tem que fiscalizar é o MEC, mas essa instituição tão poderosa poderia cobrar uma fiscalização mais rigorosa para ver se aquela instituição, aquela faculdade, aquela universidade está capacitada para ministrar o curso de direito. E aí não dá. Então, eu acho que essa segunda fase do exame da ordem é desnecessário. E mais, eu quero aqui ser interlocutora de centenas ou talvez milhares de vozes de pessoas que são prejudicadas, que nem se trata de pedir anular questões, são milhares de recursos ou centenas de recursos antes da repescagem. E eu acompanhei de perto essa questão, recursos produzidos, elaborados por especialistas, alegando que a nota devida não foi atribuída.
Então, não é nem os questionamentos que se faz pela péssima elaboração de questões de múltipla escolha na primeira fase, como eu disse antes, que tem por objetivo eliminar, excluir, não aferir, de notas que o candidato tirou e não foram atribuídas. Isso para aqueles que ainda têm condição para interpor o recurso, né? Eu vi vários, eu tenho exemplos domésticos. Contrata-se especialista que fala, não atribuiu 2 pontos, não atribuiu 1,5 ponto. E aí, quando você analisa determinadas respostas de alguns recursos, eles dão resposta a um único item. Os demais, que se fosse reconhecido, daria a nota que faltou para o candidato ser aprovado, nem respondem. E aí, que democracia é essa? Então, portanto, eu quero me solidarizar novamente com milhares de jovens, milhares de mães, pais, esposos, familiares, irmãos, amigos, e dizer, não desistam, denunciem, não desistam, vamos fazer um movimento exigindo o fim da prova dissertativa da Ordem dos Advogados do Brasil, que é quem diz quem vai poder ser advogado ou não, exercer o ofício, mas que não fiscaliza, que não exige do médico cobrar dos cursinhos os conteúdos que eles exigem na prova. E aí é o conceito da meritocracia. E como eu disse no início da minha fala, num país com a herança escravocrata, com esse enorme fosso social, não podemos tratar diferentes como iguais. E aí eu queria terminar esse vídeo sugerindo aos componentes, a nova direção da Ordem dos Advogados do Brasil, que reflitam sobre uma brilhante entrevista do Emicida, que ele fala sobre o conceito da meritocracia. Eu vou deixar o link, e aí eu gostaria que vocês analisassem, me colocam à disposição para participar de um debate com vocês. Em nome da democracia, finalizo dizendo, lamento, Felipe Santa Cruz, você é um democrata, você ter concluído o seu mandato sem aperfeiçoar os mecanismos de aperfeiçoamento democrático, as aferições que vocês fazem para dizer quem opera o direito ou não é? Oxigenando essa formação tão vital para a democracia, que são os operadores de direito. Eu quero muito que justiça seja feita. E finalizo dizendo, olha, não desistam, cobrem, entrem, aqueles que entraram com recurso e foram indeferidos e comprovadamente a nota não foi atribuída, impetrem mandato de segurança, não desistam, coloquem os espelhos nas redes, denunciam, porque não é possível que uma instituição tão importante, como eu disse, para a democracia, vai fazer vistas grossas a um problema que está aí. Então, pelo aperfeiçoamento da aferição nas provas da ordem, não dá para deixar correr solto os centenas, quase 1000 cursos de direito no país e depois para aferir quem pode exercer a profissão ou não, a régua ser da FGV, a régua ser da USP, a régua ser da UFMG e raríssimas outras, que é onde se tem o maior índice de aprovação. Então, por formulações claras que objetivam aferir o conhecimento,
não para excluir, não para discriminar, não para elitizar. Fim da segunda prova da ordem, não a dissertativa, até que tenhamos mecanismos, talvez um sistema aí de desenvolvimento tecnológico possibilite que, de fato, o candidato saiba se realmente toda a sua prova da segunda fase foi lida, se todo o seu recurso foi lido, que o profissional seja realmente especialista no direito. Então, é isso. Eu espero que a gente avance. Eu sei que vai criar incômodos, né? Mas faz parte da vida. Mas meritocracia na nossa sociedade não dá, principalmente sendo permitido por uma instituição tão honrada, tão importante como a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu espero que o próximo presidente tenha um olhar mais atento e lamento Felipe Santa Cruz não ter dado conta dessa tarefa que nós esperávamos que ele iria realizar durante seu mandato. Fui.